Fala, trader! Seja muito bem-vindo ao Portal do Trader. Caio Sasaki quem vos fala. Se você ainda não me conhece, prazer, trader desde 2006 e, bom, passei por diversas instituições, mas desde 2014 diariamente aqui com você no Portal do Trader. Pois bem, segunda-feira, dia 28 de novembro, terminando, né, esse nosso mês. Vale lembrar que hoje, para quem ainda não é aluno TNT, temos a Cyber Monday, ou seja, resolvemos reativar o desconto da Black Friday, 57% de desconto. Então, se você está em dúvida sobre entrar ou não, treinamento que mais forma traders no mercado, que é o plano TNT, olha, essa é a hora de aproveitar essa oportunidade. O que temos para hoje, tá? Eu não diria só para hoje, eu tô falando já, de certa forma, trader pensa lá na frente, né? Especialmente trader de futuras. Eu tô pensando em dezembro já. E a gente tem ali alguns destaques vindos da agenda dos Estados Unidos, também da China, né, alguns protestos. Daqui a pouco eu adentro um pouco mais nesse assunto. E também, né, não menos importante, Lula presidente. O que a gente tem vindo lá de Brasília? Já aproveitando, galera, faz o seguinte, você que acompanha a gente aí pelo YouTube, dá o like, se inscreve no nosso canal. Se tem alguma dúvida, escreve aqui nos comentários, a sua participação é importante até para a gente saber o que vocês pensam e poder responder as dúvidas de vocês. Maravilha? Não esquece dos comentários. Valeu? Último vídeo, saiu um vídeo agora na quarta-feira, onde eu falo sobre como fazer day trading positivo. Na verdade, não foi só sobre positivo, foi sobre outros papéis que andam em destaque, né? Ou seja, sempre tem alguma coisa em destaque, então como trabalhar essas oportunidades. Então, fica a dica aí para você acompanhar lá no canal de YouTube do Portal do Trader. Agora vamos direto ao que nos interessa, né? Falar um pouquinho aí da agenda nos Estados Unidos. A gente tem agenda aquecendo a partir da quarta-feira. Hoje, segunda-feira, agenda nula, não dá para considerar absolutamente nada, mas quarta-feira o que acontece? Depois que o Fed ele sinalizou uma chance do juro subir menos agora no mês de dezembro, a agenda que vem a seguir ela vem para reforçar muito dessa ideia, né? Então, na quarta-feira a gente tem PIB, livro bege, que é um dado importante também, e uma fala do Powell, que é o presidente do Fed, do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano. Na quinta-feira, a gente tem um dado importante também, que é o PCE, é um dado de inflação, e nos últimos tempos, dados de inflação têm sido o mais importante de tudo. E sexta-feira, eu acho que é o ápice da semana, a gente já bem sabe, né? Primeira sexta-feira do mês de dezembro, temos payroll, né? O payroll, que basicamente é um dado do setor de empregos, ele traz, na verdade, um conjunto de 3 dados. Criação de novas vagas de trabalho, público e privadas, remuneração média por hora do trabalhador norte-americano, certo? E taxa de desemprego. Então é um dado muito importante, gera muita volatilidade. Se você não sabe o que fazer, fique atento, esse dado vai sair às 10h30 da manhã e não é um horário bom para estar posicionado, ok? Mesmo traders experientes não costumam ficar marcando bobeira nesse horário. Então, sexta-feira tem um dado aí que deve chacoalhar bastante. China é um parceiro comercial muito importante do Brasil, né? É para quem o Brasil exporta muito, por isso deve ficar no nosso radar. E teve barulho na China, olha só que curioso, né? A China, ela teve um lance lá que surpreendeu bastante, que foi a população indo a protesto contra as medidas do Covid-0. Olha, isso não é coisa exclusiva dos brasileiros, né, que por aqui se revoltaram bastante com os lockdowns, não. Parece que na China a galera falou, ó, já deu. Teve até pedido de impeachment do presidente lá deles, o líder, né, o Xi Jinping lá. E isso o que fez? Olha só que curioso, para vocês verem também que não é exclusividade do mercado brasileiro. O mercado não gosta de indefinição. Isso fez o petróleo cair, minério de ferro cair e até os futuros norte-americanos trabalham no negativo nessa manhã. Por quê? Porque essa tensão gera muita indefinição. O mercado não gosta de indefinição, né? Ainda que do ponto de vista social, numa visão social, uma revolta da população ficar indignada contra algo, mostrando a sua força,
isso seja algo bacana, algo legal. Do ponto de vista de mercado financeiro de bolsa de valores, isso não soa bem, pelo menos no primeiro impacto, tá? Isso mostra porque a indignação de muita gente com a derrota do Bolsonaro nas eleições gerou tensão na bolsa de valores também, né? Não é porque a bolsa de valores gosta do Lula ou gosta mais do Bolsonaro, é só questão de gerar indefinições. Show? Então vale a pena ficar de olho, né? Então essa madrugada aí a gente teve algumas tensões. Pode ser que isso acabe se dissipando, é a maior probabilidade, para ser muito sincero, mas no primeiro momento o impacto ele é negativo. Agora vamos lá, vamos falar de Brasil, porque sempre quando me perguntam qual é o maior gatilho que temos aqui no mercado brasileiro, o maior gatilho está em Brasília, tá? É importante China? É importante sim. É importante Estados Unidos? Pra caramba, mas o maior gatilho está sempre em Brasília, na gigantesca maior parte do tempo. E o que está rolando em Brasília? Bom, Lula, futuro presidente, desembarcou com seu fiel escudeiro Haddad, e isso aconteceu já ontem à noite, né? E ele deve já se reunir, assumir algumas negociações referente à PEC de transição, certo? Se encontrando ali com Arthur Lira, que é o presidente da Câmara dos Deputados, com o Pacheco, que é o presidente do Senado, né? Lembrando aí que o Lira, ele é um cara que era muito pró-Bolsonaro, do PL, do partido do Bolsonaro, né? Mas ele entende bem que o próximo presidente é o Lula e ele vai articular a favor dos interesses da oposição, podemos dizer isso, né? Como eu já disse alguns dias atrás, o governo do Lula vai ser um governo bem diferente do que a gente viu nas últimas vezes, porque, primeiro, que o vice dele é um cara do PSDB, que historicamente é a oposição do PT. E segundo, porque o Lula vai governar com uma oposição muito forte, presente ali no Senado e no Congresso. Então, vale a pena ficar de olho. Ele também vai encontrar, como disse o Pacheco, o presidente do Senado, e outros líderes partidários, tá? Tudo isso para sair essa PEC de transição, e onde há uma preocupação do nosso mercado muito grande em relação ao quê? A questão fiscal. Nada é mais preocupante para o mercado brasileiro do que essa questão fiscal, porque isso influencia direto na entrada de recursos estrangeiros, por exemplo. Além disso, né, pode ser que o futuro ministro da Fazenda seja anunciado ao longo dessa semana. O Haddad, ele segue como o mais provável ministro da Fazenda. Alguns dizem que o mercado já precificou, outros dizem que ainda tem precificação em cima dessa informação, então não dá para saber se a hora que ele for anunciado, se ele for anunciado, o mercado não vai reagir tão forte, porque eu já sabia, já estava no preço, ou de fato vai ter ali ainda alguma gordura para ser queimada, né? Lembrando que no primeiro momento o Haddad como ministro da Fazenda é negativo. Falei bastante, né? Vamos direto para o que nos interessa. Eu vou compartilhar minha tela aqui. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre índice e dólar, que é o destaque aí para a turma do day trade, não é mesmo? No dólar primeiro, né? O dólar, meu queridinho, que eu opero no day trade, já está aqui no período diário, porque isso ajuda a gente a ver algumas coisas de prazo maior. Bom, na semana passada eu estava de olho nesse nível de resistências. Acho que ele já não vale muita coisa, acho que inclusive vale baixar esse nível de resistências para esse patamar, que vimos ser bastante testado, né? Tivemos aquele rompimento, mas o mercado voltou imediatamente para dentro. Dólar segue negociando dentro de uma zona de congestão. Então, felizmente não temos expectativas do dólar se deslocar mais para cima, né? Buscar ali a região dos R$6 até. Mas ainda não temos também uma expectativa do dólar arrefecer e brigar lá na casa dos R$5 ou talvez até abaixo, tá? Ainda não está muito bem definido, reflexo da indefinição até de Brasília. Então, portanto, no período diário temos uma resistência marcada mais ou menos na casa aqui dos 54,35. Acima disso, 55,50 é um ponto muito relevante, afinal de contas é a máxima, né, marcada desde o mês de agosto. Então, poxa, é de fato um preço que vale a pena prestar atenção, certo? Vai ser a máxima de dezembro, inclusive, né? Para baixo, turma, olha, eu vou marcar aqui uma região, pode ser
é uma região aproximada, né? A gente tem alguns fundos aqui girando em torno desses... Vamos colocar aqui, arredondar para os 53 bola, tá? 53 redondo. 53,00. Então, eu diria que abaixo disso ele acaba deixando essa congestão que vem sendo formada no curto prazo, né, desde o dia 11 de novembro, tá? Mas olhando num prazo maior, a gente sabe que o dólar ele segue ali sem rumo desde agosto. Então, isso seria uma congestão de prazo um pouco mais curto, né? Podendo perder essa região de 53 mil pontos, a gente tem um gap que ainda não foi fechado, então ele pode buscar ali essa região aqui dos 52,20 mais ou menos para um fechamento de gap, tá? Bom, eu não destacaria muito uma linha de tendência mais curta não, temos uma linha de tendência lá longa, né? Acho que de repente vale manter ela aqui. Eventualmente, será que vale marcar alguma linha mais curta? Por exemplo, essa daqui? Olha, eu vou deixar aqui riscada, mas não é uma das coisas que mais me chama a atenção no momento, tá? Eu acho que aqui daqui já vale a pena a gente baixar o time frame para 60 minutos, porque aqui tem bastante coisa que a gente vem trabalhando no intraday, tem muita coisa para ser limpo, então, por exemplo, essa resistência aqui sai fora, essa outra resistência aqui sai fora. Para baixo, eu tiro esse suporte, tiro esse daqui. Tem um monte de rabisco aqui, né, no meio do caminho. Eu acho que vale a pena sair fora também, alguns deles. E aí, assim, a gente começa a ter uma análise um pouco mais interessante, tá? Vou tirar aqui. Essa linha de tendência foi rompida para um lado, para o outro. Vou tirar ela também. Vamos lá, o que nós temos aqui? Dólar abriu hoje para cima, mas já pesou, né? Indicando aí para esse início de segunda-feira algum otimismo mínimo, né? Não dá para comemorar em cima desse cara, a semana está só começando. Resistência, acho que a máxima de hoje podemos manter região aí do 54,35, que eu já comentei no período diário, certo? Tem uma linhazinha aqui, insistente, aqui, tirar ela. Para baixo, galera, eu não vou marcar nenhum suporte antes desse cara por enquanto, tá? Eu vou baixar o time frame, acho que vai pintar alguma coisa antes por aqui, mas nos 60 minutos, de fato, o mais notável tá lá no 53,10 e abaixo do 53,10 52,90. Notem que no meio do caminho tá aqueles 53 redondo, né, que eu comentei no período diário. Então, talvez, em vez de ficar com 53,10, 52,90, vale a pena eu deixar aqui marcadinho os 53 bola, certo? Meio do caminho. E, enfim, esse é um cara que de fato é muito importante. Não sei se pesa para chegar lá hoje, mas se pesar vale a pena ficar de olho, tá? Para baixo dele, região ali do 52,20 que eu falei, que tem um fechamento de gap, mas antes disso tem aqui umas mínimas marcadas, né? Então região ali do 52,68, mais ou menos. Como a gente está falando de um período maior, é legal pegar um range de 5 pontos e trabalhar ali 52,65 com 52,70, mais ou menos, ok? Num prazão maior ali dá para ver umas linhas de tendência, né? Eu não vou arriscar traçar nada muito mais curto, tende a não ser muito bem considerado, né? E no mais, vamos dar uma olhada nos 5 minutos. Vamos baixar aqui para 5 minutos que a gente já começa a olhar algumas coisas que gritam mais forte, né? Que nos 60 minutos de repente não aparece. E aí um desses pontos eu diria que de fato, vou até desenhar um caixote aqui porque fica mais fácil de enxergar, né? Então temos uma região aqui chatinha, né? Entre os 45 mais ou menos e os 50. Lembra do que eu falei dos ranges de 5 pontos? Então se o dólar pesar, ele pode encontrar algum enrosco
no meio desse caminho aqui, né? No intraday dá para ver, abriu pesando, né? Inclusive, quem gosta de acompanhar aqui por Larry Williams, não deu sinal no primeiro candle, deu sinal no segundo, que a média entortou para baixo, mas não desenvolveu, tá? Sinceramente, não tá um 9.1 muito bonito, não. Eu tomaria um pouco de cuidado. Talvez valha mais a pena acompanhar o quê? Isso aqui é uma potencial flâmula, né? Caiu, acumulou. Então, vamos acompanhar aí cena dos próximos capítulos. Se ele pesa afundando essa flâmula. Se de repente ele testa a média de 9, deixa 9.3 de Larry Williams, aí fica mais interessante. Beleza? Com relação a bandas de Bollinger, né? Deu um fechou fora, fechou dentro aqui, sinalizando um potencial correção. Eu acho um pouco difícil porque as bandas andam meio estreitas. Não é um dia de mercado muito... pelo menos não é o momento ainda que o dólar sinalizou muito solavanco e que ele vai corrigir esses solavancos. Então, vamos ficar na miúda, quietinho, por enquanto, tá? Então, dólar vem desenhando uma expectativa de queda ainda não confirmada, então vale a pena ficar de olho. Show? Índice futuro. Vamos lá para o índice futuro, que já está no período diário, né? Já vamos apagar aqui essa linha de tendência, ela não vale mais nada. Aqui no período diário tem esse cara marcado, mas ele não tem grande relevância. Eu vou apagar ele também, como depois a gente traça ele novamente. Vamos olhar para um prazo maior primeiro. O índice futuro vem respeitando uma linha de tendência de baixa, né? Talvez seja o caso de olhar uma linha de tendência de alta. Tá próximo, né? Eu vou deixar essa linha porque ela, por enquanto, faz sentido, tá? No mais, linhas de suporte e resistência. Acredito que brigou bastante aqui na casa do... Vou marcar 108 mil pontos, né? Teve um fundo que chegou lá perto, né? Finalzinho de setembro. Agora, finalzinho de novembro, vem brigando bastante em cima dessa região. Para cima, de fato, me parece que essa faixa aqui, perto dos 113, né? 113, perto de 113.500, enfim. É uma zona de briga interessante. Então, eu vou deixar aqui o 113.500. Essa linha de resistência me parece ser interessante, né? Esse cara que eu apaguei, ele é o próximo topo, de certa forma, né? Porque o mercado vem marcando topo, fundo, topo mais baixo, fundo mais baixo, topo mais baixo. Então, vamos colocar aqui, vai, 115.500, né? Fundo mais baixo, topo mais baixo, fundo no mesmo nível do fundo anterior, tá? Vem sendo pressionado para queda, né? No curto prazo é uma tendência de queda. Tomara que se mantenha assim por pouco tempo, porque a gente gosta de ver mercado em alta, a verdade é essa. Então, de olho aqui no 113.500, o rompimento dele poderia sinalizar aí uma reação dos mercados, tá? Muito parecido com o dólar, podemos dizer que o índice futuro ele segue lateralizado, certo? Ó, dentro de um nível de congestão ali, de certa forma, a gente pode contabilizar isso num prazo menor aqui, desde meados de agosto também, né? Só que o índice ele segue um pouco mais azedo, né? Se a gente chamar isso aqui de acumulação e definição, ele trabalha nas regiões de piso, tá? Bom, não vou puxar muito para trás, porque o índice futuro ele distorce bastante, né? Quanto mais para trás a gente joga por conta dos juros embutidos na formação do preço do contrato. Isso acontece com o dólar também. Então, sem mais delongas, vamos baixar o time frame para 60 minutos, porque é onde as coisas começam a fazer um pouco mais de sentido, certo? E aí a gente se depara com uma série de pontos de suporte e resistência. Então eu vou fazer o seguinte, vou sair deletando geral aqui, porque tem muita sujeira no meio desse caminho. Esse cara eu vou manter porque ele é um pullback no fundo perdido. Mas não é um dos pontos mais bonitos não, tá? Eu vou apagar, qualquer coisa a gente traça novamente. Só para limpar aqui. Tem até algumas sinalizações aqui anteriores, né? De trades potenciais. Mercado, portanto, brigando ali perto da zona dos 108 mil pontos. Vou deixar essa linha aqui, certo? Nos 60 minutos para baixo a gente já sabe, tem linha de tendência. Próximo nível de suporte, não tem nada muito claro. Tem essas duas linhas aqui, vou deixar elas por enquanto, não faz sentido ficar discutindo linha muito longe do preço, né? Vamos lá.
que acontece? O mercado abriu em queda, mas vem reagindo, tá? Para cima, sinceramente, eu não vejo nenhuma resistência muito relevante. Talvez essa região aqui, ó, como é um fundo que foi perdido e ele havia sido reforçado com uma marcação de topo, outro topo aqui pertinho dele, por conta disso, talvez essa região dos 110 seja interessante acompanhar, 110 mil pontos. Está perto dela, né? Então é um ponto mais interessante. Tá? Para cima disso, sinceramente, vai encontrar ali algum enrosco de 112 mil, mas o ponto relevante está lá na casa dos 113.500, como já havia mencionado, que a gente viu isso no período diário. Ok? Olha, e sinceramente, mesmo baixando o time frame aqui para 15 minutos, que não tem muita coisa interessante para a gente citar, não. Tá? Talvez, esse último fundo perdido aqui, né, no meio ali da sexta-feira, certo? E é isso. Sexta-feira, à tarde, o mercado morreu, ó, isso aqui, ó, sabe o que é isso aqui? Essa lateralização, essa coisa mórbida, com esse volume nas mínimas, isso se chama Jogo do Brasil. E aí, com isso, eu encerro esse conjunto de análises. Eu aproveito, então, inclusive, para falar com vocês, galera. Se você não deu o seu like no vídeo, não se inscreveu no nosso canal de YouTube, faça isso. Deixa seus comentários aqui embaixo, porque isso ajuda muito na nossa transmissão, nas nossas gravações. Isso ajuda porque a gente começa a entender um pouco melhor quais são as suas dores, quais são as suas dúvidas, não é mesmo? Bom, e já que eu estou falando aqui do nosso canal, para quem está assistindo a gravação desse vídeo, de repente, né? Fica aí a dica do próximo vídeo que sai na quarta-feira. Quarta-feira eu vou gravar um vídeo sobre domínio técnico, voltado mais para day trade, é claro. Provavelmente eu vou falar sobre qual é a melhor técnica para day trade. E aí, você sabe qual que é? Se você não sabe, fica ligado, quarta-feira, 7 horas da noite, religiosamente, né? Tá saindo vídeo novo no canal do Portal Trader no YouTube. Valeu!